10 anos se passaram e muitas técnicas novas surgiram. A make de 2014 já não é mais a mesma de 2024. E quem tá tão curioso quanto eu para descobrir as diferenças entre as makes de uma época e da outra? Oi, eu sou Lorena Rodarte, estilista, empreendedora, e aqui nesse canal nós falamos de assuntos que permeiam o universo da moda e da beleza. O vídeo de hoje é um tutorial de make metade 2014, metade 2024, para nós analisarmos as técnicas e entender tudo que mudou e ver no resultado final toda a diferença de evolução de make que nós temos aí em uma década. Vou começar prendendo meu cabelo porque eu sinto muito calor quando eu tô maquiando, então eu sempre prefiro prender do que colocar aquelas presilhas ou tiaras de fazer maquiagem. Eu sempre prendo, fica muito quente. Vou começar passando hidratante. Apesar, gente, que em 2014 eu não usava hidratante na pele. Minha pele ficava parecendo o deserto do Saara, porque as bases na época eram mate. E aí a gente não passava hidratante e já ia direto para a base. Minha pele ficava ressecada, ainda mais que a minha pele já é mais seca, né? Eu usei um delineador aí para dividir o meu rosto em duas partes diferentes, para a gente poder ver claramente qual lado tá com qual tipo de make, tá? Esse é um delineador daquele em película, então podem ficar tranquilos que ele não vai manchar pro outro lado e nem deixar passar nenhuma make de um lado pro outro. Agora, na base, eu escolhi a base da Boca Rosa porque ela é a que eu tenho aqui, que seria mais próxima das que a gente usava em 2014, que eram bases com uma cobertura altíssima e com efeito mate. Essa base da Boca Rosa, ela tem esse efeito, porém, eu sinto que é mais leve ainda que as que a gente usava na época, porque era bem rebocão mesmo. Passava essa base aí no rosto inteiro, igual eu estou passando, simplesmente assim, e com bastante quantidade também de produto. A gente usava muita base, era reboco mesmo nessa época. E aí eu passei até na boca, porque na época eu lembro que eu fazia isso, quem ensinava muito isso era a Alice Salazar, de passar a base ali até cobrindo a boca e ficava desse jeito bem rebocão mesmo. Já no lado de 2024, eu escolhi a base da Bruna Tavares, que tem uma cobertura mais leve, porém ela é super bem pigmentada. Mas vocês já de cara vão conseguir ver como que essa outra base já tem um efeito mais glow na pele. Como que a minha pele realmente no lado 2024, ela brilha mais mesmo com a aplicação da base. Ela é uma base com uma cobertura média a alta e permite construir camadas. Mas aqui nós vamos passar só uma, porque a nossa ideia é trazer mesmo essa vibe 2024, onde a galera, por mais que está de maquiagem, está gostando de deixar essa vibe mais natural com uma cobertura menor. Bora pro corretivo? Vocês se lembram dessa técnica das Kardashians que a gente fazia em 2014? Que consistia em fazer um triângulo embaixo do olho com bastante corretivo, porque o segredo era usar muito produto, com essa parte aí na testa para dar o clarão na zona em T, né? Era importante ter esse corretivo mais claro na zona em T do rosto, onde você queria iluminar. E nessa parte do maxilar também, que eu vou passar agora, fazia aí esse contorno com corretivo bem claro. Já nessa parte de 2024, eu escolhi um corretivo com uma cobertura mais fina e mais da cor da minha pele. Ele não é um corretivo tão claro, porque, como eu já falei, né, estamos nessa pegada de mais natural. E detalhe, reparem o quão menos de produto eu aplico,
que a gente usa hoje em dia, não tem necessidade mais de colocar aquele monte de produto no rosto. E aí essa quantidade aí dá perfeitamente para fazer o efeito que a gente quer de 2024. O contorno, no lado de 2024, eu estou fazendo com uma própria base num tom mais escuro. Eu vou aproveitar ela e fazer no lado de 2014 também, porém vocês vão ver aí no vídeo que eu complementei com um corretivo mais escuro, porque eu lembro que na época estava começando essa febre de fazer contorno, então a gente usava contornos em tons assim, super sem noção, inclusive tons bem escuros. E vocês acreditam que no final, acabou que eu gostei do efeito desse contorno mais escuro? Vocês vão ver e vão me falar aqui nos comentários, lá no final do vídeo, se vocês não vão concordar comigo. O efeito ficou muito bom. Eu também estou usando aí a base da Francine Elk num tom mais escuro para poder fazer esse contorno na testa. Eu aprendi a fazer essa técnica e eu uso ela na minha maquiagem hoje. Ela ajuda a dar profundidade para as partes que você aplica, tanto nessa parte da testa quanto nessa parte do pescoço também. Gente, fala sério, no final eu amei o efeito do contorno de 2014, achei que ficou muito bom. De 2024 também eu gosto, inclusive uso hoje em dia, mas me surpreendeu muito, achei que afinou meu rosto de tal forma que eu amei. Aqui eu garrei um pouco o vídeo, tava procurando material. Tem hora que é um pouco difícil achar porque fica muito material espalhado quando eu tô gravando. Então eu me perco um pouco às vezes nos materiais, mas achei, bora lá. Agora é o pó. Eu peguei um pó que ele tem uma tonalidade parecendo com o pó banana que a gente usava na época. E aí eu selei a pele inteira com o pó. Era assim que eu fazia lá em 2014, eu pegava o pó e passava ele simplesmente por toda a pele em cima dessa base, desse contorno, selava tudo mesmo com muito pó. Lembrando que a gente usava muito produto. Hoje em dia não, repara que eu selo em lugares específicos, locais onde eu quero que sele ali, e depois eu termino de selar com um pó fazendo contorno por cima. No de 2014 eu deixei ficar bem contornado mesmo, porque a gente usava um contorno bem forte na época. Pelo menos é o que eu lembro, né? E é como eu usava quando eu assistia os meus tutoriais de maquiagem no YouTube. Já no lado de 2024, repara que é um contorno um pouco mais próximo aos olhos. Ele sobe mais para próximo das têmporas, mais para próximo dos olhos, fazendo a gente ficar com o rosto um pouco mais levantado. Eu gosto desse efeito também. Eu gostei dos dois, para falar a verdade, nesse vídeo. Os dois efeitos me agradaram muito. E aí eu levo esse contorno também para a testa e para as têmporas. Então, bora de sobrancelha? Gente, minha sobrancelha sempre foi ralinha, assim, sempre tive pouca. Então, eu sempre gostei muito de preencher as minhas sobrancelhas, mas lá em 2014 o negócio era cabuloso. Era muito produto, um produto bem escuro para realmente deixar a sobrancelha muito marcada, e a gente gostava de fazer esse efeito bem quadradinho no começo da sobrancelha, esfumado e bem quadrado, e do meio para o final dela a gente deixava assim, ó, bem marcadinho mesmo. E aí, vocês acreditam que eu gostei? Eu fiz aí pro vídeo e me agradou bastante, viu? Tinha muito tempo que eu não fazia minha sobrancelha desse jeito e bem que me agradou. E agora, em 2024, como nós fazemos? O querido e amado Brow Lamination, né? A gente joga a sobrancelha toda pra cima, pregada com um gel aí que deixa ela bem colada no nosso rosto. E aí não sai um fio do lugar.
E para preencher, hoje eu já gosto de um contorno, né, de uma sombra mais clarinha, que vocês podem reparar que combina mais com o meu tom de cabelo, com o meu tom, né, de pele. É um preenchimento um pouco mais suave, mais clarinho, não fica tão marcado. Eu gosto desse efeito também, tenho usado muito assim. Agora vamos para o blush. Eu vou usar esse aí da paletinha, que eu tô usando o espelho mesmo, porque eu tenho poucas opções de blush aqui, mas na época, ó, era esse blush bem na maçã mesmo. Hoje em dia eu já uso bem próximo ao olho, ó. Eu aplico o blush muito mais em cima, levo pro nariz também para dar o efeito queimadinho de sol. E é isso, a única diferença da época é a posição mesmo do blush. No iluminador, galera, eu usava iluminador demais. Eu ainda uso porque é algo que eu amo, mas eu percebo que hoje em dia eu uso um pouco menos do que eu usava lá na época. Lá na época eu caprichava no iluminador com força. E se vocês voltarem aqui nos meus vídeos do YouTube, vocês vão conseguir ver essas maquiagens, porque tem vídeo aqui de 2014. Já para a sombra, eu escolhi fazer um esfumado marrom dos dois lados. Na época, esse esfumado marrom, eu construía ele assim, ó, aplicava primeiro a sombra mais escura, perto da raiz dos olhos, ali na pálpebra móvel, e esfumava isso de forma arredondada. Também trazia para a parte baixa dos meus olhos. Passava um lápis preto. E no cantinho interno desse olho, eu passava bastante iluminador ou sombra clara, bem cintilante. Fazia aí um delineado gatinho completo, preenchendo todo o meu olho e com um puxadinho médio. Eu nunca gostei de fazer o final dele muito comprido, não. Eu sempre usei assim, mas a galera caprichava mesmo no gatinho, fazia ele bem comprido, bem alongado. E rímel, assim como hoje, do mesmo jeito, e um batom mate, que era febre na época, batom bem mate, seco, a boca parecendo Saara mesmo. Coloquei uns cílios, escolhi o maior cílio que eu tinha aqui, porque na época eu lembro que eu saía para comprar e eu sempre escolhia os maiores cílios. Já pro lado de 2024, eu escolhi uma sombra marrom um pouco mais clarinha, e com ela mesmo eu vou espalhando, levando um pouco para fora do olho. Eu já não faço mais aquele formato tão amendoado, apesar que nesse vídeo eu amei o efeito amendoado de 2014. Aí eu pego uma sombra mais escurinha e faço como se fosse um delineado ali no cantinho, não necessariamente com delineador. Passei o rímel e agora aplico os cílios. Já uns cílios num formato mais natural, com o canto mais alongado, com a parte do meio, uns cílios menos volumosos do que eu usava na época. Hoje eu já gosto mais dessa pegada um pouco mais natural. Aqui eu resolvi dar um reforço no delineado com a sombra marrom mais escura e já vou partir para a parte de fazer o Foxy Eyes ou Cat Eyes, que é super famoso hoje em dia e a maioria das minhas maquiagens tem, porque eu acho que dá um efeito bem bonito no meu olho, deixa aquela pegada mais sexy pro olhar, sabe? Na época eu não me lembro da gente ter o costume de usar esse tipo de delineado. Hoje é muito mais frequente, a maioria das pessoas gosta e usa esse delineado no canto dos olhos. Eu lembro que na época eu colocava muito iluminador nessa parte. Já a boca, hoje em dia, gente, eu faço primeiro o contorno de boca. Eu acho que quem não faz, né? Depois da febre dos lip kits, da boca da Kylie e de todo mundo querer ter uma boca de preenchimento, o contorno ele virou algo essencial na maquiagem, independente do tom de batom. Depois eu esfumo esse contorno de lápis e venho com um batom no mate só no meio da boca. É só para ajudar a dar um acabamento, tá vendo? Só um pouquinho de batom mate no meio da boca. Finalizo com um gloss, inclusive esse gloss da Marília, da Oceane, é maravilhoso. Eu comprei numa promoção por R$22. Acredite se quiser, gente. Sempre compro maquiagem na Black Friday, porque eu consigo aproveitar coisas ótimas com um preço maravilhoso. E foi isso. Qual lado você mais gostou? Me conta aqui. Eu juro que eu tenho as minhas dúvidas. Eu resolvi soltar o cabelo para vocês verem melhor, né? Com a pegada mais natural, cabelo solto. Me surpreendeu muito a pele do lado de 2014, sabe? Principalmente essa parte do contorno. Olha como ficou harmônico com o meu rosto. Mas eu também amo as makes de 2024.
Me conta aqui nos comentários qual o seu lado favorito, 2024 ou 2014. Amei fazer essa make, amei ver a comparação. Confesso que eu amo os dois, porque eu vivi as duas fases na maquiagem. Em 2014 eu via muitos tutoriais, muitos vídeos. Alice Salazar, Boca Rosa quando começou, Bruna Tavares, entre várias outras maquiadoras que foram muito relevantes na época. E não esquece do like, de se inscrever nesse canal. Obrigada por assistir até aqui. Beijo, beijo, tchau!